Paz do Senhor, mais um vídeo aqui do canal da Academia de Profetas para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu joinha. A pergunta é: como saber qual é o meu chamado? Como saber qual é o teu chamado, a tua chamada? Algumas vertentes, algumas igrejas chamam de chamada, outras igrejas chamam de chamado. Como saber de fato o que Deus quer de você? Como saber de fato qual é o chamado de Deus para a tua vida? Toda pessoa que se converte de verdade, que vai para o Evangelho, que vai para Cristo, vai sentir o desejo e a vontade de trabalhar na obra, de trabalhar em favor do reino de Deus. De certa forma, é até uma comprovação de que a pessoa realmente nasceu de novo, que a pessoa realmente se arrependeu, que a pessoa realmente se converteu. Como saber o que é exatamente que Deus quer que você faça? Como saber qual é o chamado de Deus para a tua vida? Muitos acreditam que o chamado, e eu já ouvi vários ensinos e pregações falando isso, que o chamado, para você saber o teu chamado, saber o que Deus quer de você, é muito simples. É só você fazer aquilo que você sente no coração, que você sente vontade. Mas será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Será que o meu coração vai me dizer exatamente o que Deus quer que eu faça? Isso não é uma verdade, né? A Bíblia vai dizer que o coração é enganoso. Não é uma verdade isso não é verdade. Eu, por exemplo, quando comecei lá atrás, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu achei que eu ia ser guitarrista, que eu ia tocar guitarra na igreja, que eu ia ser um músico na igreja. E até hoje, nunca toquei instrumento nenhum na igreja, nunca toquei guitarra, não aprendi ainda a tocar guitarra. A vontade de Deus não era essa. Depois Deus me chamou, Deus revelou, falou comigo, e Deus confirmou através de profetas e profetisas que a vontade de Deus para minha vida seria o pastorado, seria a pregação do evangelho, o ensino. E como saber como você vai ficar sabendo? Você vai ficar sabendo da boca de Deus, obviamente. Quem é que está chamando? Quem é que está chamando? Não é Deus? Você pode ver, por exemplo, o chamado de Moisés, quem falou com ele? O chamado de Josué, quem falou com ele? O chamado do apóstolo Paulo, quem falou com ele? Não é? O chamado dos apóstolos, quem foi que chamou os apóstolos? Eles fizeram aquilo que eles sentiram no coração de fazer? Eles entenderam como chamado para a vida deles aquilo que o coração deles estava dizendo? Óbvio que não. Eles ouviram a voz do mestre, e o mestre chamou eles para aquilo que eles queriam. Você vai ver o chamado de Pedro, quando Jesus fala com ele: te farei pescador de homens. E depois, quando Jesus volta a falar com ele, depois da ressurreição, que Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Então você precisa de uma revelação, você precisa de uma revelação divina. O teu chamado vem de Deus. A vontade de Deus para a tua vida tem que vir da boca dele. Então não se engane, não é assim não. A pessoa dizer que aquilo que ela tem vontade de fazer é o chamado de Deus para a vida dela. Você pode ter vontade de fazer algo na igreja, de fazer algo na obra de Deus, e aquilo não é vontade de Deus. Aquilo não é a vontade de Deus para a tua vida. Você tem que buscar qual é a vontade de Deus para a tua vida. Quantas vontades nós não temos e que vai contra a vontade de Deus, e às vezes até é pecado. Então não podemos colocar sentimentalismo nisso. Tem muita gente dentro da igreja fazendo aquilo que Deus não escolheu a pessoa para fazer, e por isso que não flui, por isso que não dá fruto. E claro, né, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos aí num tempo de modinha, de famosinho gospel e tudo mais. O fato de não é porque você não é famoso que você não está fazendo o que Deus quer. Não é porque você não é famoso que você não tem sucesso ministerial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque Deus não chamou todo mundo para ficar famoso. Vão ter aqueles que vão ficar
Eu prefiro pensar que é a vontade de Deus, e tem aqueles que não vão ficar, que também é a vontade de Deus. Agora, sucesso ministerial vai muito além de ser famoso ou não ser famoso, de ter muitas curtidas ou não ter muitas curtidas e assim por diante. Não vamos confundir as coisas, né? Sucesso ministerial é dar fruto para o reino de Deus. Sucesso ministerial, a Bíblia diz: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para dar fruto e que o vosso fruto seja eterno. A questão são as almas. Ide fazer discípulos. Você vai perceber que a Bíblia ela vai falar de coisas e de maneiras e trazer ensinos que não tem nada a ver com muita coisa aí hoje que é falada e repetida no meio evangélico. Temos que seguir a Bíblia, não o achômetro das pessoas, o sentimento do coração, o emocionalismo. Tem muita gente no meio da igreja fazendo o que sentiu. Eu estou sentindo no coração de fazer isso, eu estou sentindo no coração de fazer aquilo. Eu mesmo já tive problemas dentro de igrejas com pessoas que sentiram de fazer algo que não era, estava nítido que não era para ela fazer. Pessoas que se auto-intitulam alguma coisa porque sentiram no coração que tem que fazer aquilo e não era a vontade de Deus, e a pessoa até atrapalha o outro. E aí a pessoa que sentiu no coração que era para fazer algo acaba atrapalhando quem de fato tem que fazer, quem de fato é chamado para fazer. Aí acha que está servindo a Deus e acaba servindo o diabo no meio da igreja, porque começa a atrapalhar todo mundo e se torna uma pessoa rebelde porque está no lugar onde não deveria estar, está se metendo onde não deveria se meter. Então a questão do chamado, se você ainda não sabe qual é a tua chamada, se você ainda não sabe o que Deus quer que você faça, o caminho é a oração e o jejum. Oração e o jejum e conversa pastoral. Procura o teu pastor, converse com ele, ele vai orar, você vai orar, vão buscar em Deus coração e jejum, até que Deus te revele, te mostre e confirme o que Ele quer que você faça. Não vai atrás de emocionalismo e sentimentalismo, porque na maioria das vezes é o contrário. Aquilo que você sente vontade de fazer, na maioria das vezes não é o que Deus quer que você faça. Quem vai te falar o que você tem que fazer é o próprio Deus. Até a próxima então. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.